A vida de Arão foi poupada por um sacrifício substituto para o golpe da ira de Deus. Sua esperança de aceitação repousava no que o incenso representava, que era Jesus. Arão foi coberto porque o fogo do julgamento atingiu o substituto e Israel recebeu mais um ano de indulto. Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, entrou como sumo sacerdote pelos pecados do mundo, sem expiação por si mesmo. Suas mãos estavam vazias, ele não tinha cobertura. A ira de Deus foi desviada do homem e Jesus tomou sobre si o golpe do julgamento de Deus. Uma nuvem surgiu do incenso aceso que Jesus representava, que se espalhou pelo mundo. Ele retrocedeu através da história até o início do homem. Ele avançou do Calvário até aquele dia de sua vinda. À medida que se espalhava através do tempo e do espaço, cobria todas as pessoas de todas as idades que depositaram sua confiança na cobertura eterna, o sacrifício de Jesus. Depois de ver o panorama desta bela verdade, Gabriel me disse que se eu quisesse ler sobre isso, eu poderia encontrar em Levítico capítulo 16, versículos 6, 11 e 12. Então ele me disse que eu poderia ler sobre o que aconteceu com as pessoas depois que Arão ofereceu o sacrifício. O sangue de um dos bodes, também um tipo de Jesus, que era o sacrifício pelos pecados do povo, deveria ser trazido para dentro do véu e aspergido sobre o lugar da misericórdia, ou seja, o propiciatório, e diante dele. Isso cobria os mandamentos quebrados que eram pecados dos homens, contidos na Arca da Aliança. Depois que o rito da expiação foi completado, o bode vivo foi trazido. Arão colocou ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessou todos os pecados do povo sobre ele. Então ele enviou o bode com todos esses pecados nele para o deserto, onde ninguém morava. Este foi o bode expiatório e tirou todos os pecados. Depois de primeiro cobrir os pecados do povo, para que ele pudesse aceitá-los, então Deus removeu totalmente toda evidência de pecado. Deus quer que saibamos que quando Ele cobre nosso pecado, Ele não vai deixar uma pilha de pecados apodrecidos e fumegante debaixo da cobertura. Ele cobre primeiro para poder nos aceitar. Depois leva tudo para um lugar onde nunca poderá ser encontrado. Nossos pecados não são apenas cobertos, mas são removidos tanto quanto o leste está do oeste. Por causa do sacrifício de Jesus, que foi a expiação por nossos pecados, Deus pode olhar para nós e para tudo o que acontece no curso normal desta vida, e nossos pecados estão escondidos dele. Essa é a sua maneira de prover nossa aceitação no lugar santíssimo, onde ele está presente na nuvem acima do lugar da misericórdia, acima do propiciatório. Quando Deus me deu essa visão panorâmica da expiação ou cobertura, Gabriel me trouxe uma mensagem do coração de Deus, dizendo-me que, como cristãos, podemos ficar completamente descansados no conhecimento glorioso de que Ele está cuidando com excelência de todas as coisas em seu reino e que os crentes não precisam se sentir sobrecarregados, uma vez que entendam sua posição em Deus.
Ele me disse que quando Deus olha para nós e vê nossa fé em Jesus e seu sacrifício, ele nos vê exatamente como Jesus. Somos aceitos no sangue e envolvidos em seu amor. Ele me encaminhou para Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, e disse que a intenção de Deus era que o homem fosse santo e sem culpa aos seus olhos. Abro aspas. Há muito tempo, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para ser seus por meio do que Cristo faria por nós. Ele decidiu então nos tornar santos aos seus olhos, sem uma única culpa. Nós que estamos diante dele cobertos com seu amor. Aleluia. Deus nos deu sua palavra e seu Espírito Santo porque ele quer que o mundo nos veja da mesma forma que ele nos vê, que é parecidos com Jesus. Em Tito capítulo 2, versículo 11 está escrito, abro aspas, porque a graça de Deus que traz salvação se manifestou, foi revelada a todos os homens, fecho aspas. Nem todos os homens aceitaram a salvação, mas a provisão foi feita. Tem uma mensagem de justificação, de impecabilidade que irradia para Deus, mas tem uma mensagem que irradia para baixo. Abro aspas, para Tito capítulo 2, versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, reta e piedosamente. Fecho aspas. Então Gabriel me lembrou que já estamos justificados, já fomos aceitos por Deus. Então, essas outras coisas que são feitas por nossos próprios esforços e nossa própria realização espiritual não são para o propósito de aceitação de Deus, mas para que os homens possam ver a semelhança dele em nós. Abro aspas. Estas coisas são boas e proveitosas para os homens. Fecho aspas. Tito 3 e 8. Eles precisam ver Jesus em nós, assim como Deus vê. Então, nós realmente nos tornamos uma extensão da beleza de Cristo. Ele me deu uma referência em Colossenses, capítulo 1, versículos 21 e 22, onde ele disse que Deus encerrou esta mensagem em um breve versículo, como ele me mostrou no diagrama da expiação. Abro aspas. E você, que outrora foi alienado e inimigo em sua mente por obras iníquas, mas agora ele o reconciliou no corpo de sua carne por meio da morte, para apresentar-lhe santo, inculpável e irrepreensível à sua vista. Fecho aspas. Veja de novo no diagrama da expiação o ponto de vista de Deus. Então Deus lista as condições para que isso seja assim à sua vista. Colossenses 1 e 23 diz o seguinte, abro aspas, se você continuar na fé, na sua cobertura, fundamentado e estabelecido, confiante, e não se afastar da esperança do Evangelho, esta boa nova. Fecho aspas. Pois desde o início Deus decidiu que aqueles que viessem a Ele, e desde o início Ele sabia quem, deveriam se tornar como seu filho, para que seu filho fosse o primeiro com muitos irmãos, e tendo-nos escolhido, chamou-nos para irmos a Ele, e quando chegamos, Ele nos declarou não culpados, encheu-nos da bondade de Cristo, deu-nos uma posição correta consigo mesmo e nos prometeu sua glória. Romanos 8, 29 e 30. Ele está dizendo que irradiará sobre nós a própria atmosfera do céu
e nos dará uma pequena amostra de como será lá em cima. Esta é a razão pela qual os crentes estão felizes. O Senhor literalmente nos deu uma bela amostra do que Ele tem reservado para nós, porque Ele nos prometeu sua glória. Quem se atreve a acusar a quem Deus escolheu para si? Será Deus? Não. Ele é aquele que nos perdoou e nos deu uma posição correta consigo mesmo. Quem então nos condenará? Quem morreu por nós e ressuscitou por nós e está sentado no lugar de maior honra ao lado de Deus, implorando por nós lá no céu. Quem então pode impedir o amor de Cristo em nós? Se somos perseguidos ou destruídos, é porque Ele não nos ama mais? E se estamos com fome ou sem dinheiro, ou em perigo, ou ameaçados de morte, Deus nos abandonou? Não. Mas apesar de tudo isso, a vitória esmagadora é nossa, por meio de Cristo que nos ama o suficiente para morrer por nós. Romanos 8, 33 a 37. Por causa de seu grande amor, Deus não nos condena e não nos condenará. Jesus disse em suas próprias palavras em João capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Muitas pessoas pensam que Jesus veio para condená-las, mas a verdade é, João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Deus estava dizendo nesta escritura que este mundo havia se perdido e precisava de uma saída. Seu propósito ao enviar Jesus era abrir um caminho para nós irmos à presença de Deus e remover a nuvem de condenação. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a pastora Marisa. A terceira parte deste capítulo está no próximo vídeo. Deus os abençoe.